Jesus disse que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou César, consagrado da comunidade Fanuel, e você está aqui junto comigo no programa Rosto de Deus, que nesta série de 4 episódios se propõe a ensiná-lo, a ajudá-lo a orar com as Sagradas Escrituras. No primeiro episódio vimos como a palavra entrou e transformou a vida de Maria Santíssima, fazendo dela a pessoa mais bendita entre todas as pessoas que já pisou essa nossa terra. Hoje nós vamos ver como nós, católicos, devemos ler as Sagradas Escrituras. Eu tenho 2 objetivos: ajudá-lo a entender primeiro o que é a Bíblia e depois como devemos interpretar a Bíblia. Mas antes de dar esse passo, deixa eu colocar uma base que é fundamental. Eu preciso dizer a você que, como católicos, nós não cremos na Bíblia. Não cremos na Bíblia? Não. Nem cremos nos santos, nem cremos nos sacramentos. Nós cremos em Deus. Nós não cremos nas obras de Deus. A nossa fé está baseada no Pai, Criador do céu e da terra, no seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no Espírito que santifica todas as coisas. Deus é o objeto, é a matéria da nossa fé, e não as suas obras. Agora, para que nós pudéssemos chegar ao conhecimento de Deus, para que a verdade de Deus nos alcançasse em pleno século XXI, foi preciso um processo histórico, uma longa trajetória de fé, de pessoas que vieram muito tempo antes de nós. Começou lá com Israel, depois passou pelos primeiros cristãos, a igreja. Do encontro com Deus surge um modo de vida, um estilo de vida. Se consolida uma tradição, costumes, ritos, liturgias. E essa tradição tão rica, aqueles que a vivenciaram tiveram o cuidado de passá-la à frente, de fazer chegar aos filhos e aos filhos dos filhos. Isso pela via oral, pelo ensinamento de boca em boca, até que esta tradição fosse escrita, fosse registrada nos papiros antigos. O que aconteceu em Israel aconteceu também no Novo Testamento. Da experiência com Cristo Jesus, os apóstolos tiraram a importância de levar o amor de Deus, a salvação aos confins da terra, porque o próprio Jesus disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou escrever a Bíblia, Jesus mandou pregar a palavra. O modo como eles iam pregar não foi determinado por Jesus. E eles partiram, pregaram, falavam de Jesus por onde passavam, e não pregavam apenas com suas palavras, pregavam com seus testemunhos, com seus exemplos, dando a sua vida como os mártires. E também, por inspiração do Espírito Santo, resolveram pregar por escrito. Mas para que houvesse o escrito, primeiro houve uma vivência. Desta vivência nasce uma tradição. Dessa tradição, então, vem a Escritura. Agora, de onde vem a tradição e de onde vem a Escritura? Vem da igreja, assim como veio de Israel. A Bíblia nasce de um povo, a Bíblia nasce de uma família. A Bíblia é um álbum de fotografias de um povo. Eu tenho aqui um álbum de fotografias da minha família. Aqui nós temos registros históricos, né, do meu tempo de namoro, dos meus pais, do nascimento das minhas filhas. Eu entrego esse livro nas tuas mãos, eu não te conheço, você não tem nada a ver comigo. Como você vai entender como, porquê, que sentimentos, que motivações, que alegrias estavam por trás de cada flash? Você pode deduzir, você pode especular, mas saber o sentido, o significado verdadeiro de cada foto, só se você conversar com alguém da família. Do mesmo jeito é a Bíblia. Aqui não estão fotos, mas estão fatos, testemunhos, promessas, estão poesias, profecias. Então, há muitos gêneros literários, há fotos, né, entenda a linguagem, de muitos períodos históricos distintos. E é só quem faz parte do povo de Deus, com quem ele fez aliança, quem faz parte da família, que é dado
o conhecimento, o sentido profundo disso que aqui está escrito. Um estranho não pode usufruir com proveito do álbum de fotos da minha família. Ele vai deturpar. Então, essa consideração é muito importante que nós façamos. Agora, eu gostaria de pegar com você um texto que é a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Pedro está se referindo aos escritos do apóstolo São Paulo. Então veja, já no primeiro século, as cartas paulinas já chegavam às comunidades, evangelizavam e catequizavam. E Pedro diz que Paulo vos escreveu segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Primeiro, São Pedro reconhece a inspiração divina, a graça que Paulo tinha, a sabedoria do alto para escrever. Mas presta atenção, no 16 ele diz que nelas há algumas passagens difíceis de entender. Esta é uma afirmação muito importante. A Bíblia não é fácil de ser entendida. Ela tem uma história que passa por diversos períodos, autores muito distintos, culturas, tempos, épocas históricas muito distintas, expressões, palavras que estão muito longe de nós. Se para Pedro, pertinho de Paulo, já não era fácil, imagine para nós. E aí ele diz mais, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. Ou seja, você pega um texto e arranca fora do seu contexto. Você pega uma palavra e dá o sentido que você quer. Ou seja, você faz uma leitura do meu álbum de fotografias conforme a sua cabeça, conforme dá na teia. Mas isso não está certo. E isso provoca o quê? Provoca a ruína de quem faz essa deturpação da Bíblia. Então, é muito esclarecedor esse texto do apóstolo São Pedro. E no capítulo 1 da mesma carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro diz assim, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. A Bíblia é um livro comunitário, ela nasce num povo, ela nasce na igreja. Então, a interpretação tem que ser conforme os critérios deste povo, conforme os critérios da igreja. E ele diz mais, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, se nós não entendermos o contexto, nós a deturpamos para a nossa própria ruína, né? Capítulo 3, versículo 16. E se nós lermos a Bíblia num livre exame, achando que nós tendo conexão, comunicação direta com o Espírito Santo, podemos obter todas as verdades, independentemente de estarmos ligados ao corpo da igreja, nós nos equivocamos, porque a Bíblia não é esse livro que nos dirige. O cristianismo não nasceu da Bíblia, foi a Bíblia que nasceu do cristianismo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 108, diz assim, a fé cristã não é uma religião do livro, ela é religião da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela é palavra de Deus enquanto expressão escrita desta palavra, mas a palavra de Deus está também na tradição da igreja. A palavra de Deus é o próprio Cristo, a vida doada dos santos, o evangelho vivido por eles, testemunhado com o sangue deles, com a oferta da vida deles, é palavra de Deus. O testemunho de santidade de alguém é palavra de Deus. Então ela é palavra de Deus, mas ela não esgota o conceito de palavra de Deus. Eu pego um balde com água tirada do mar. Eu posso dizer que aquela água é do mar, mas eu não posso dizer que aquela água é o mar, porque o mar é maior do que aquilo que o balde é capaz de colocar. Então a Bíblia é palavra de Deus? É, mas não é sozinha. Ela é dentro desse conjunto de graça que nós temos dentro da igreja. Alguém pode nos ouvir e dizer, poxa, mas então quer dizer que a igreja é a bambambam, está acima da palavra de Deus? Não, a igreja está a serviço da palavra.
Mas é preciso dizer que a palavra escrita, a Bíblia, ela nasceu da igreja. E a autoridade da igreja foi dada pelo próprio Senhor. Em Mateus 16, 18 e 19, Jesus disse que o que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu. Em Lucas 10, 16, Jesus disse que quem ouvisse os apóstolos, a igreja, estaria ouvindo. Em João 20, 21, ele disse que como o Pai o enviou, assim ele enviou a sua igreja, os seus apóstolos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo São Paulo disse que a igreja é a igreja do Deus vivo. Veja, ela não é igreja feita por homens, nem por Pedro, nem pelo Papa Francisco. Ela é a igreja de Deus, fundada no sangue de Cristo. Nós católicos temos a alegria de dizer que nós adoramos o fundador da nossa igreja e por ele somos capazes de dar a nossa vida. Por quê? Porque ele nos amou e ele deu a sua vida por nós. E além de ser de ser a igreja do Deus vivo, Paulo diz mais, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Eu estou aqui na minha casa e ela só está de pé com janelas, com teto, com lâmpadas, com portas, com paredes, porque é um alicerce e porque há colunas. A igreja é a coluna e o alicerce da verdade. Ou seja, você não conheceria Cristo e nem teria acesso à palavra escrita se a igreja não tivesse sido fundada e se a igreja assistida pelo Espírito Santo não nos tivesse dado esses maravilhosos dons como a Sagrada Escritura. Vejamos agora algumas características importantes, ainda que de modo muito resumido, que nos ajudarão a entender o que é a Bíblia. Primeiro, ela é um conjunto de livros, uma biblioteca de 73 livros. Segundo, ela é divina, porque Deus é a sua inspiração, o seu autor essencial, e ao mesmo tempo humana, porque junto com Deus, homens contribuíram como autores secundários, iluminados, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia também, ela é palavra de Deus, mas palavra de Deus escrita, como já expliquei anteriormente. E é importante dizer que Jesus não mandou escrevê-la, foi o Espírito Santo quem deu criatividade aos apóstolos, aos evangelistas, para que consignassem por escrito as suas palavras e a sua vida. A Bíblia, olha, ela não caiu do céu prontinha assim, com capa dura, com zíper, dividida em 1333 capítulos e 35.700 versículos. Foram os membros da igreja na Idade Média que fizeram essa organização. Outra coisa, a Bíblia não é um livro científico de história, ela não é um livro do tipo de uma enciclopédia. Ela existe para formar na fé e não para dar informações. Ela não é biográfica, então ela não tem nada a ver com explicação de quantos anos tem o universo, se dinossauro existiu ou não, se a Terra é redonda ou quadrada. Isso é especulação que compete ao campo da ciência fazer. A Bíblia diz o seguinte: existe um Deus e esse Deus criou todas as coisas por amor. A Bíblia quer dizer, Deus fez. Agora, como Ele fez, isso aí não lhe compete. Outra coisa, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ou seja, Deus pôs o seu Espírito sobre o escritor humano, de modo que tudo que tem na Bíblia é verdadeiro e é útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para formar na justiça, como diz São Paulo. E é por meio dessa Bíblia, dessa palavra, que o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Agora nós vamos ver como interpretar as Sagradas Escrituras. Para isso é fundamental nós entendermos que a Bíblia tem um sentido. Vamos lembrar lá da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, que a pessoa ignorante desconsidera o sentido profundo que há na palavra. Então, que sentido é esse? É duplo. Nós temos um sentido literal, que é o significado de cada palavra, de cada acontecimento ao pé da letra. O que Moisés queria dizer àquele povo naquele momento? O que Esdras e Neemias fizeram no tempo da reconstrução? Por que Paulo escreveu tal carta? O que significava no Evangelho cingir os rins? Então, o significado das palavras e do contexto nós encontramos no sentido
literal. Aí você me pergunta, mas como eu vou descobrir isso? Aí você precisa, como um bom católico, ter mais do que uma Bíblia. Não apenas uma Bíblia popular, como a Ave Maria, a CNBB, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mas uma Bíblia de estudo, que é rica em referências, que te ajudam a fazer a concordância e entender a amplitude da mensagem, e é rica em notas explicativas, que em alguns casos torna-se um verdadeiro curso bíblico. E aqui eu recomendo as nossas duas Bíblias de estudo, a Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém. Também o Atlas Bíblico, uma chave bíblica, tudo isso te ajuda a entender, a partir daqueles estudiosos, desde os padres da igreja, os grandes doutores, até os teólogos de hoje, aquilo que eles pesquisaram, aquilo que eles chegaram a um consenso como verdade. E além desse sentido literal, nós temos o sentido espiritual. Então, o sentido literal é o alicerce e o sentido espiritual é aquilo que nós construímos sobre o literal. O sentido literal é como o corpo e o sentido espiritual é a alma. Quer dizer, você consegue distinguir os dois, mas se você separar os dois, é uma tragédia. Você tem a morte. Então não podemos ficar só no literal, no histórico, e não podemos buscar apenas a questão espiritual. O modo católico de ler a Bíblia é considerando esses duplos sentidos. E em relação aos sentidos, é preciso dizer que tem 3 características importantes no sentido espiritual. Por quê? Em tudo que eu ler na Bíblia, eu preciso buscar algo. O que é isso? Eu preciso buscar Cristo, a minha fé em Cristo. Então, eu estou no Antigo Testamento, no Gênesis, ou em Isaías, ou no Salmo. Eu preciso perguntar o que isso tem a ver com Jesus de Nazaré e a minha fé. Eu vou encontrar em José do Egito, que foi vendido pelos irmãos e mais tarde o salvou, uma imagem de Jesus. Eu vou encontrar em Moisés, que libertou o povo passando pelo Mar Vermelho, uma imagem de Jesus que libertou-nos por sua morte e ressurreição. Eu vou encontrar nas águas do dilúvio, que lavou o pecado da humanidade, uma imagem do batismo da igreja que nos salva. A própria arca de Noé, uma imagem da igreja. Jesus aplicou assim uma imagem em João 3,14, dizendo que como Moisés levantou aquela estaca com uma cobra no deserto, e quem olhava para aquela cobra, mesmo que picado não morria, assim ele seria levantado na cruz para nos dar a vida eterna. Então aquilo que está lá em Números 21, 4 seguintes, Jesus disse que era uma imagem dele. Então eu olho para o Antigo Testamento e procuro a pessoa de Cristo. Eu vejo em Davi não um mero rei de Israel, mas uma imagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, o primeiro sentido, ele tem a ver com a nossa fé em Cristo. O que esse fato histórico se refere a Cristo? Como eu devo crer a respeito de Jesus a partir dessa palavra? O segundo sentido espiritual, ele deve nos levar à seguinte pergunta: como eu devo viver esse texto? Será que tudo que está lá nas leis de Israel, as 613 prescrições, tem a ver conosco cristãos? Será que a gente tem que guardar o sábado? A gente tem que dar 1000 passos nesse dia? Será que a gente não pode tocar na mulher quando ela está vivendo a questão do ciclo menstrual, como está nas Escrituras? Será que para fazer as nossas necessidades fisiológicas, nós temos que sair de casa como o israelita saía do acampamento para não tornar impuro o solo? Gente, tem coisa que era para um tempo, que era transitório. E é preciso nós identificarmos isso. Então eu preciso perguntar como o fato histórico se refere às minhas ações. Então eu preciso pegar o óculos, a lente do Novo Testamento e olhar para o Antigo Testamento para entender aquilo à luz de Cristo. Tem coisa que passou, que foi abolido, mas tem coisa que está de pé. Como saber disso? Através da igreja, através do catecismo. Então é muito importante. E o terceiro ponto é olhar o fato histórico e perguntar: o que esse fato histórico me fala do meu destino final, que é o céu? Então, no primeiro sentido, nós estamos lidando com a virtude da fé. Como eu devo crer em Cristo a partir desse texto? No segundo sentido espiritual, nós estamos lidando com a virtude da caridade. Como eu devo viver para amar a Deus, para amar o próximo, a partir daquela lei, a partir daquela observância.
E o terceiro sentido, que é o sentido espiritual, que me faz olhar nas realidades históricas, sinais que me apontam para o céu. Por exemplo, Israel entrou depois do deserto na terra prometida, Canaã, e tomou posse. Isso é uma imagem da nossa entrada no céu. Quando deixarmos essa terra, que é um exílio, que é um deserto, e entrarmos na morada eterna com Deus. Isso nos fala da virtude da esperança. Eu olho para o texto histórico e falo como eu devo esperar o céu, como eu devo me preparar para ver a Deus, para habitar com Ele. Então é assim que o católico lê a Bíblia, no conjunto de toda a igreja, auxiliado pela interpretação dos santos padres, dos santos doutores, pelo magistério vivo, considerando que a Bíblia é um livro ao mesmo tempo divino e humano e que ela tem um duplo sentido, o sentido literal e o sentido espiritual, que jamais podem ser separados. Porque se eu tirar o texto do seu contexto, isso se torna pretexto para as mais terríveis e contraditórias doutrinas e criação de igrejas e de tantas coisas que mais fazem mal do que bem ao povo de Deus. Então, eu espero ter podido contribuir com a sua caminhada de fé, com esse breve vídeo. Há tantas coisas para serem aprofundadas, não dá para dizer tudo. A gente vai deixar um pouco aí de subsídio para você na descrição do vídeo, num texto de PDF. E ao mesmo tempo eu quero encerrar fazendo a você um convite. Se você quiser fazer parte de um grupo de estudo bíblico que eu organizo já há quase 2 anos através do WhatsApp, o número do celular vai ser deixado aí na descrição do vídeo e você pode fazer o contato conosco que eu vou te adicionar. Então toda semana nós lemos determinados capítulos da Bíblia, já estamos assim com vários livros do Novo Testamento completos, graças a Deus, mas ainda tem muito chão pela frente. E ao longo da semana, conforme a possibilidade, eu vou fazendo comentários de cada capítulo, às vezes de cada versículo, para ajudar aqueles que já participam do grupo a entender o sentido literal e o sentido espiritual da palavra de Deus, exatamente como nós falamos hoje aqui. Se você já é inscrito no canal, compartilhe, curta, faça chegar esse conteúdo aos seus amigos. Se você não é, fica o nosso convite e mais, o nosso convite para o nosso próximo programa, porque então nós vamos começar a mexer com a Bíblia no sentido de aprender a rezar com ela. Nós vamos falar da leitura, da meditação e da oração. E no último programa, no quarto, nós vamos falar da contemplação e da partilha. Vamos entrar propriamente agora no tema da Lécio Divina. Então, prepare-se, aqueça teu coração ao longo da semana, estude a palavra, use os subsídios que nós estamos compartilhando na descrição e até o próximo programa. Deus te abençoe.